Então, bom dia. Antes de mais, porque estou muito longe, e aliás, nota-se o aspecto, 10 horas de viagem, ainda não dormi, e portanto quero perguntar a quem está desse lado se está a chegar tudo bem com som e imagem. Preciso só apenas que ponham um polegar para cima, se estiver tudo bem, polegar para baixo, se as coisas não estiverem a chegar bem, tanto com o som como com a imagem. Deixa-me lá ver. Manuel Parreira, como é que é? Polegar para cima? Sim, senhor. Teresa Costa, polegar para cima, está a chegar tudo bem. Período antes da ordem do dia. Duas coisas. Em primeiro lugar, saudar o Fernando Pimenta, mais um campeão, não é? Nunca até hoje um canoista tinha conseguido, num campeonato do mundo, conseguir 2 títulos, no K1000 e K5000. Fernando Pimenta foi o primeiro. Fernando Pimenta faz parte daquela elite de atletas portugueses que dá cartas em qualquer lado. É muito difícil encontrar uma pessoa com no seu currículo tenha 30 medalhas ganhas em provas internacionais. De saudade. Como se vê, quando se aposta, quando se cria condições, quando se treina, quando se leva a sério uma profissão, normalmente tem-se êxito. O Cristiano Ronaldo é um bom exemplo disso. Segundo ponto, eu era para ter falado disto na sexta-feira, desculpem lá que tem um problema aqui com o microfone, vou arranjar. Eu era para ter falado disto na sexta-feira e passou, que foi o pormenor do comboio que terá sido desviado de fins turísticos para... Desculpem, o microfone não está bem e antes que se queixem do som, agora sim. O comboio que foi, entre aspas, desviado para garantir que os militantes do PS chegavam à festa da rentrée. Bom, eu não tenho nada contra utilizar comboios em vez de utilizar carros, até por motivos ambientais. Mas isto mostra o estado a que chegou a CP, porque para fazer um comboio especial foi preciso pegar na automotora e desviá-la daquilo que era um comboio turístico. Enfim, não me parece que seja um grande cartão de visita. Vamos lá então à agenda. A rentrée, já me sempre dos rentrées, esta vez foi o Sr. Primeiro-Ministro e o Partido Socialista, daqui a dias será o Partido Social Democrata. As rentrées são isto, são sempre um momento em que os partidos anunciam as coisas mais mirabolantes. E eu estava a ouvir o discurso do Primeiro-Ministro no fim de semana e houve duas coisas que retive. Primeiro, a parte em que ele se congratulou com tudo aquilo que foi feito até agora. Eu já vou falar sobre isto. A segunda parte em que vieram as promessas eleitorais. Vai haver dinheiro para tudo, mas, atenção, não vai haver quebra daquilo que é o compromisso orçamental com Bruxelas e com os credores. Vamos à primeira parte. No meio daqueles sucessos todos que vi o Primeiro-Ministro somar e acrescentar à sua lista no fim de semana, ocorreu-me que se calhar houve algumas distrações. Olha, eu vou-lhe mostrar uma das distrações que, lamentavelmente, ninguém na sala lhe terá perguntado. Olha, uma das distrações é esta. Manchete do Público de ontem. Eu tenho ali o jornal, li o artigo na íntegra no avião e a manchete diz isto. Faltam médicos em 80% dos blocos de partos do país. Só metade dos 1.400 especialistas em ginecologia e obstetrícia está no SNS e 60% dos trabalhos nas urgências têm mais de 50 anos. Bom, está a ver, são tantos os sucessos, depois estas coisas acontecem, não é? São tantos os sucessos que depois a CP está o escândalo, o caos em que está. São tantos os sucessos, não é, que nós temos uma queda brutal do desemprego, mas as pessoas continuam a ganhar mal. Ou seja, empregos com baixa qualificação. O que me faz impressão é como é que ninguém na sala, ou até mesmo um jornalista que chega com um microfone ou uma câmara de televisão, depois não faz estas perguntas ao Primeiro-Ministro. É que os sucessos estão tantos e depois temos este Portugal de sucesso. Não é? Não bate a bota com o perdigote. Bom, segundo ponto desta conversa foi nas promessas. Eu, de todas as que foram feitas, retive uma. E já andava a estudar este assunto há várias semanas porque se percebeu que alguma coisa havia de ser dita aqui. Bom, onde é que eu queria centrar a minha atenção? Não é na questão da cultura e ter mais verbas, não é no que agora se começar a meter apressadamente os precários no Estado, não é nada disso. É esta. Quem regressar a Portugal, que saiu nos anos difíceis da Troika, vai ter um desconto de 50% no IRS. Eu estou
contra. Absolutamente contra. E vou deixar aqui a declaração de interesses. Não tenho nada contra imigrantes. Pelo contrário, eu já fui imigrante. A questão não é essa. A questão é, um benefício fiscal é algo que todos nós pagamos, que é uma coisa que nós esquecemos muitas vezes em Portugal e em outros países em geral, que é um benefício fiscal, quer dizer, o Estado abdica de ir buscar uma receita, de IRS ou IRC, seja o que for, porque o efeito na economia é compensado por o facto do Estado não ir buscar essa receita. Ou seja, quando o Estado deixa de ir buscar uma parte da receita, alguém vai ter que a pagar. E porquê? Porque a despesa é tão elevada que, desta forma, não se consegue garantir o equilíbrio orçamental. Ora, o equilíbrio orçamental foi aquilo que o Primeiro-Ministro jurou que ia respeitar no discurso da rentrée. Bom, e então, o que é que se passa nesta situação? É que eu, como cidadão, aceito conceder benefícios fiscais a profissionais e a empresas, nomeadamente para investimento. Mas é se eu tiver um impacto imediato, uma contrapartida, que me estão a dizer assim, se você me der um impacto de um desconto no IRC, por exemplo, eu faço um investimento de 1 ou 2 milhões de euros e crio postos de trabalho e ajudo a aumentar a riqueza produzida pela economia. Isso faz sentido. Agora, vir dizer de forma arbitrária, olha, eu vou conceder, isto é o segundo ponto já, eu vou conceder um benefício fiscal de 50% no IRS a quem saiu e vai voltar, a pergunta que eu tenho de fazer é, por alma de quem? Ou seja, repare na injustiça que o Governo vai criar em relação a quem ficou em Portugal com todas as dificuldades, não é? Que não emigrou, enfrentou a crise económica, não é? Enfrentou o problema do desemprego e agora paga 100% de IRS. Ora, e de repente, de um momento para o outro, vai perceber que há pessoas que saíram e que estão a retornar e que só por terem saído, repare, o problema não é ter um benefício fiscal, o problema é, só por terem saído e estarem a regressar, vão beneficiar de um desconto de 50% no IRS. Ora, isto não é aceitável. Eu compreendo que dê muito jeito ao Primeiro-Ministro, para a campanha eleitoral, eu compreendo que dê muito jeito para tentar chegar à maioria absoluta, mas isto não é aceitável. Porque não há aqui um benefício. É óbvio que em termos mediáticos, em termos de longo prazo, o dizer, eu vou buscar pessoas que estão fora para Portugal, estão fora e voltam para Portugal, tem um efeito na economia. Mas a questão é, estamos a falar de quadros de topo? Estamos a falar de massa cinzenta? Ou isto é uma benesse generalizada? Esse é que é o ponto. E, portanto, aqui se se quer alargar a rede de forma muito ampla, como foi aquilo que sugeriu o Sr. Primeiro-Ministro, o efeito na economia não vai ser o mesmo. Mas vamos criar uma situação de desigualdade profunda, gritante, entre quem neste momento, com todas as dificuldades, paga o seu IRS e não pode fugir a ele, porque, como sabe, isto é tudo feito com retenção na fonte, e entre as pessoas que vêm de fora e que só por esse efeito vão beneficiar de um desconto de 50%. Não há aqui uma relação direta entre esse regresso e a criação de riqueza, não há uma relação direta entre esse regresso e o facto de se estar a criar postos de trabalho. Portanto, o sacrifício que nós vamos fazer, de um lado, para acomodar esse desconto, não é aceitável nos termos em que o Primeiro-Ministro disse. Se ele vai depois, na prática, fazer uma coisa diferente ou não, não sabemos. Como você percebeu na semana passada, em relação às formas antecipadas sem penalização, o Governo promete sempre mundos, mas depois acaba por fazer fundos. E, portanto, é provável que nesta área também suceda a mesma coisa. O que eu achei estranho foi que ninguém tivesse aberto a boca, inclusive nos partidos da oposição, para comentar esta injustiça. Aliás, como já percebeu, o país está claramente sem oposição. Isso é uma matéria que eu hei de voltar a mim. Bom, vamos seguir então a agenda. Ponto 3. A rentrée. Aquela primeira parte que nós falámos há bocado não analisamos. A rentrée esteve cheia, o discurso mesmo esteve cheia de promessas, não é? Promessas. Olha, a mais importante foi descobrirmos que, afinal, o Governo está mesmo comprometido com o respeito dos patamares dos indicadores orçamentais, ou seja, com o equilíbrio orçamental, ou seja, em respeitar os tratados orçamentais. Reparem num pormenor. Aquilo que há 4 anos era um anátema, os tratados orçamentais, de repente passaram a ser uma bíblia.
Já parou nesse pormenor. Ou seja, aquilo que era o discurso de que os tratados orçamentais só fazem mal à economia porque nos obrigam a limitar a despesa, agora passou a ser a cartilha. Mensagem do Primeiro-Ministro para os seus colegas de coligação. Atenção, não vale a pena fazer impressão porque nem sequer chumbar o orçamento, porque nós vamos respeitar o equilíbrio orçamental. O ponto é este. Vai respeitar o equilíbrio orçamental? Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas vai respeitar à conta de quê? Daquela manchete que nós mostrámos há bocadinho. E de outras. Não é? Olha, a saúde, olha, a educação, olha, os investimentos públicos, tudo isto está a ser afetado fruto das cativações. Ou seja, a pergunta que a gente tem que fazer é: o Governo tem cumprido as normas e os indicadores orçamentais? Tem. À custa de quê? Sobretudo cativações. Ora, assim é fácil fazer política financeira. Isto é possível aguentar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não é possível manter no longo prazo. Porque isto degrada a qualidade dos serviços públicos, como se vê na saúde. Isto degrada a qualidade dos investimentos públicos e depois a prestação de serviços por parte de empresas como a CP. Isto degrada a educação. Olhe para a situação nas escolas. Olhe para a situação em alguns hospitais. Ou seja, é possível fazer isto. O problema é sempre à custa de quê? E o que é curioso é que nós vamos entrar no 4º ano de uma legislatura com limitações orçamentais a este nível. Portanto, quando se jura, quando se faz promessas de equilíbrio orçamental, é preciso explicar como é que lá se chega. Ora, a análise que nós fazemos a estes 3 e 4 anos, e quase 4 anos que já leva a legislatura, é que tudo isto está a ser possível porque, de um lado, cedeu-se demasiado nos rendimentos e, por outro lado, estes cortes são a única forma de garantir que o equilíbrio orçamental é respeitado. Bom, tudo isto tem um limite. É possível fazer até agora, é possível fazer até 2019, a partir de 2019 já não vai ser possível. Bom, 4º ponto. No fim de semana ficamos a saber que o PCP não quer, na festa do Avante, que a editora do livro de Luati Beirão coloque o livro à venda. Você já percebeu porquê? O PCP tem uma relação muito próxima com o MPLA de Angola. Não há nada de mal nisso. O PS também tem, o PST também tem, o CDS também tem. Mas a questão não é essa. É que o livro de Luati Beirão é crítico do regime de Angola. Ou seja, o que dá a sensação é que o PCP quer ser mais papista do que o Papa. Eu vou a Angola há algum tempo e Angola tem liberdade de expressão. Bom, o regime pode não gostar. Como você se recorda, até há pouco tempo, os editoriais do Jornal de Angola eram sempre muito críticos em relação à oposição que em Portugal se fazia ao regime angolano. Mas isto é o órgão oficial. Angola é uma democracia. E, portanto, tem liberdade de expressão. Ora, o que dá a sensação é que o PCP está a fazer 2 coisas. Em primeiro lugar, tem memória curta. Porque eu recordo-me ainda, nos anos 90, o que sucedeu quando o governo de Cavaco Silva, de forma um bocado idiota, por parte de um secretário de Estado na altura, tentou limitar aquilo que era o alcance ou então a manifestação de agrado em relação ao Nobel que o José Saramago tinha ganho. Ora bem, aqui o PCP, que foi um dos críticos mais ferozes do que se passou na altura e da forma como o governo de Cavaco tratou José Saramago, é o mesmo PCP que agora vem dizer que não admite que o livro do Luati Beirão seja vendido na festa do Avante. Isto é uma incoerência gritante. E que só faz pensar uma coisa, que é o PCP continua com os seus tiques de partido controlador. Continua com os seus tiques de partido ditador. Isto não é aceitável. Até porque eu estou convencido que nem o regime angolano faria uma coisa destas em relação ao livro de Luati Beirão em Angola. Portanto, como vê, a memória do PCP é muito curta. É admissível? Não é. O último ponto da conversa de hoje, como sabe, nas últimas semanas a CP divulgou a informação que estava a tentar que a Renfe espanhola cedesse comboios. Porquê? Por causa da falta de composições e por causa do problema dos investimentos que a CP teve. Bom, a Renfe fez saber na semana passada que já não vai emprestar mais comboios à CP. Bem, aqueles todos que utilizam comboios
E todas as cenas que nós vimos nas últimas semanas, com avarias de ar-condicionado, atrasos nas viagens, com posições que já deviam estar reformadas, tudo isto vai se agravar. Está a ver como é que se conseguem os equilíbrios orçamentais? É a conta disto. É óbvio que isto é... Conhece aquele ditado português que é: puxa-se dos pés para tapar a cabeça, depois sobram dos pés. Tu puxas da cabeça para tapar os pés e sobram da cabeça. Fica a cabeça à vista. É isto que nós temos em perspectiva. É com este tipo de artifícios, é com este tipo de problemas que nós estamos a conseguir respeitar os equilíbrios orçamentais, ou os valores que nós negociamos.